Tá ligado, né? Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado? Tá ligado no sucesso. Olá pessoal, tudo bem? Estamos para mais um Tá Ligado? Tá Ligado na Sucesso em Vendas. E hoje eu também tenho o prazer de apresentar para vocês o Rafael Piepo, que é o nosso Head de Marketing aqui na Sucesso, e ele vai falar sobre um tema muito importante, ok? Vamos ouvir então Rafael Piepo. Tá ligado, tá ligado. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tá Ligado na Sucesso. Episódio de hoje que será comigo, Rafael Piepo, e o tema será como construir um processo de vendas B2B orientado ao cliente. Mas antes disso, quero dar um presente para você. Ao longo dos próximos 3 episódios que a gente vai tratar desse tema, a gente fez um e-book para auxiliar vocês. Então na descrição do vídeo tem um link, vocês podem clicar, baixar esse e-book. Dentro do e-book tem um botão que vai dar acesso para vocês a uma ferramenta. Essa ferramenta também tem um viés muito prático para vocês utilizarem ao longo desses episódios. Cada um desses episódios tem um objetivo específico. No de hoje, a gente quer trazer para vocês a diferença entre um processo de vendas tradicional e um processo de vendas orientado ao cliente, de uma forma bem simples e bem didática para que vocês comecem a entender essas diferenças, e ao longo dos próximos episódios a gente vai mostrar como construir o processo com o viés orientado ao cliente. Então eu quero explicar isso para vocês de uma forma mais visual. Bora lá! Então vamos lá! A primeira coisa que é fundamental que vocês entendam. Qual que é a diferença de um processo tradicional de um processo orientado ao cliente? Primeiramente, um processo de vendas tradicional, ele é focado em fechar um negócio. Então ele é construído a partir da perspectiva pelo ponto de vista do vendedor. O que isso significa? É aquela venda empurrada. É aquela venda a qualquer custo, que o próprio vendedor construiu o seu processo ou que a empresa estipulou um processo de vendas que eu já vou mostrar para vocês de uma forma muito genérica, de uma forma muito tradicional, que se você pesquisar no Google aí certamente você vai encontrar, então aquelas fases bem clichês de um processo comercial. Quando a gente fala de um processo de vendas orientado ao cliente, ele é um processo que ele tem como foco resolver um problema do cliente. Então, a forma de você enxergar esse processo, ela já muda de forma significativa. E ela é construída a partir do ponto de vista do cliente. Ou seja, todas as ações que o cliente tem dentro de um processo de compra é o que vai orientar a construção desse teu processo de vendas. Então eu vou detalhar para vocês com alguns exemplos aqui na sequência. Então, o que geralmente acontece? Muitos profissionais, ao pesquisarem, buscarem referências para estruturar um processo de vendas, acabam se deparando com generalidades como essa. Etapas prontas, funis de vendas prontos, que basicamente trazem essas referências. Contatos, oportunidades, proposta, negociação, fechados, ou alguns resumem isso em prospecção, qualificação e proposta e fechamento, negociação e por aí vai. Isso é muito comum. Se você entrar no Google e escrever funil de vendas ou processo de vendas, provavelmente vai encontrar algo nesse sentido. Isso é extremamente genérico. E é isso que eu quero dizer que as empresas constroem na perspectiva do vendedor. É muito mais fácil, obviamente, buscar soluções como essa, implementar do dia para a noite na tua empresa, colocar isso para rodar com os seus vendedores e, enfim, esperar que os resultados venham. Vocês percebem que isso é extremamente genérico e cada uma dessas etapas elas não dizem nada? O que eu quero dizer com não dizem nada? Prospecção é muito amplo. O que existe dentro de uma etapa de prospecção? Essa prospecção ela vai ser feita por qual canal? Qualificação. O que compõe uma etapa de qualificação também? O que seria qualificar um lead de acordo com o que o lead está fazendo? Por qual canal? Por qual meio de comunicação? Negociação. Isso é extremamente amplo. O que determina uma etapa de negociação? Quais são as subetapas dentro de uma etapa de negociação que direcione de fato o que o teu profissional precisa fazer diante desse cenário? Esses são só alguns exemplos de o quão genérico é você trabalhar com um processo de vendas tradicional. E quando a gente fala de um processo orientado ao cliente, quais são as grandes diferenças? Vou mostrar para vocês. Então, quando a gente fala sobre um processo de vendas orientado ao cliente, é extremamente importante a gente entender quais são as fases
que contemplam uma coisa muito importante que vocês vão ouvir falar muito nos próximos 2 episódios e vão encontrar isso de uma forma muito presente no e-book. A chamada jornada de compra, vamos resumir aqui. A jornada de compra do cliente, ela passa por diversas fases que envolvem não só a área comercial. Por exemplo, quando a gente fala de descoberta, né, o lead ele precisa descobrir, ele precisa saber que você existe. Isso é um trabalho muito associado ao marketing da tua empresa. Tanto falando em branding, quanto falando em performance, falando em ações que você possui de mídia paga, enfim, as estratégias de marketing que você tem para geração de demanda. Educação, né? Como que você educa esse lead? Como que você educa esse teu potencial cliente, mostrando para ele como que a tua empresa, como que as suas soluções podem ajudar ele com relação aos objetivos que ele tem, com os desafios que ele possui, né? Com as dores, né, que ele tem naquele momento. Então toda essa parte de descoberta e educação está muito associado ao marketing ou até mesmo à prospecção. Você pode associar a prospecção, você tem um processo de prospecção com esse viés. Seleção, né? A seleção é o principal ponto que a gente vai discutir aqui. É onde se encontra o seu processo de vendas. É aqui que você precisa detalhar de forma muito minuciosa todas as etapas que contemplam o teu processo de vendas. É aqui que você vai ter o contato com o teu lead que já te conhece, com o teu prospect que já sabe que você existe, que já entende um pouco, né, de como que você pode resolver os problemas dele, como que você pode ajudar ele com os desafios. E é aqui que a gente vai focar ao longo dos próximos 2 programas, tá? Mas para continuar a linha de raciocínio, a partir do momento que o seu lead ele fecha um contrato com você, ele fecha uma venda contigo, ele parte para 2 fases que são extremamente importantes, que a gente costuma dizer aqui que é onde você vai garantir, você precisa garantir a experiência dele dentro da sua solução, consumindo o seu produto. Então, o onboarding e a retenção / expansão, isso são temas que futuramente a gente vai discutir, mas isso aqui está muito relacionado à experiência do seu cliente. O que é importante que vocês tenham entendido, né, nesse episódio? Que um processo de vendas tradicional ele é extremamente genérico e que um processo de vendas orientado ao cliente ele tem um grau de personalização muito grande e que você precisa levar em consideração a jornada de compra do teu cliente para que você consiga desenvolver isso de uma forma muito assertiva. No próximo episódio, a gente vai falar sobre o processo de vendas, principalmente sobre a etapa de seleção e como que você estrutura, né, as subetapas, né, e você vai começando a desenhar e dando cara ao teu processo de vendas de forma personalizada. Mas no e-book vocês já podem, né, ter um pouco do conteúdo. Então fiquem ligados nos próximos episódios do Tá Ligado na Sucesso e valeu, vejo vocês semana que vem. Tá ligado, né? Tá ligado.